Evitei a cadeira vazia ao lado de Mike e fui para outra perto de Angela. Percebi vagamente que Mike afastou a cadeira educadamente para Jessica e que a cara dela se iluminou com isso. Angela fez algumas perguntas em voz baixa sobre o trabalho de Macbeth, que respondi com a maior naturalidade possível, enquanto caía numa espiral de infelicidade. Ela também me convidou para ir com elas esta noite, e então eu concordei, prendendo-me a qualquer coisa que pudesse me distrair. Percebi que me agarrava ao último fiapo de esperança quando entrei na aula de biologia. Vi o lugar dele vazio e senti uma nova onda de decepção. O resto do dia se passou lenta e melancolicamente. Na educação física, tivemos uma aula sobre as regras do badminton, a tortura seguinte que preparavam para mim. A melhor parte foi que o treinador não terminou, então eu teria outro dia de folga amanhã. Pouco importava que no dia seguinte me armariam com uma raquete antes de me libertar pelo resto do dia. Fiquei feliz por sair do campus. Assim eu estaria livre para fazer meus beicinhos e me lamentar antes de sair à noite com Jessica e companhia. Mas logo depois de entrar pela porta da casa de Charlie, Jessica ligou para cancelar nossos planos. Tentei ficar feliz com o fato de Mike tê-la convidado para jantar. Eu estava mesmo aliviada por ele finalmente ter entendido, mas meu entusiasmo parecia falso aos meus próprios ouvidos. Ela reprogramou nossa viagem de compras para amanhã à noite. Isso me deixou com poucas distrações. Temperei o peixe para o jantar, fiz uma salada e preparei um pão que sobrara da noite anterior. Então não havia nada a fazer ali. Passei uma meia hora concentrada no dever de casa, mas depois também o terminei. Chequei meu e-mail, lendo as mensagens de minha mãe, que ficava mais mal-humorada à medida que se acumulavam. Eu suspirei e digitei uma resposta rápida. Mãe, desculpe, estive fora. Fui à praia com alguns amigos e preciso escrever um trabalho. Minhas desculpas eram muito patéticas, então desisti delas. Hoje fez sol. Eu sei, estou chocada também. Então vou ficar lá fora e me encharcar do máximo de vitamina D que eu puder. Eu te amo, Bella. Decidi matar uma hora com leituras não relacionadas à escola. Eu tinha uma coleção de livros que vieram comigo para Forks. E o volume mais esfrangalhado era uma compilação das obras de Jane Austen. Escolhi este e fui para o quintal, pegando uma manta velha e poída no armário do alto da escada ao descer. No quintal pequeno e quadrado de Charlie, dobrei a manta ao meio e a coloquei nas sombras das árvores no gramado espesso, sempre meio úmido, independentemente de quanto o sol brilhasse. Deitei de bruços, cruzando os tornozelos no ar, folheando os diferentes romances do livro, tentando decidir qual deles ocuparia mais a minha mente. Meus preferidos eram Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Li o primeiro mais recentemente, então comecei por Razão e Sensibilidade, só para me lembrar. Depois que comecei o capítulo 3, que o herói da história por acaso se chamava Edward. Irritada, passei para Mansfield Park, mas o herói do romance se chamava Edmund. Isso era parecido demais. Será que não havia nenhum outro nome disponível no século XVIII? Fechei o livro ruidosamente, irritada, e rolei de costas. Puxei as mangas o mais alto que pude e fechei os olhos. Só ia pensar no calor em minha pele, disse a mim mesma, severamente. A brisa ainda era leve, mas soprava uns fios de meu cabelo no rosto e isso me fez cócegas. Puxei todo o cabelo para trás, deixando que caísse um leque na manta embaixo de mim, e me concentrei novamente no calor que tocava minhas pálpebras, as maçãs do rosto, meu nariz, os lábios, os antebraços, o pescoço. Penetrava por minha blusa leve. Quando dei por mim, percebi o som da viatura de Charlie virando no piso da entrada de carros. Sentei-me surpresa, notando que a luz se fora atrás das árvores, e eu tinha dormido. Olhei em volta desnorteada, com a sensação repentina de que não estava só. Charlie? Perguntei, mas eu podia ouvir a porta batendo na frente da casa. Fiquei de pé num pulo, tensa sem nenhum motivo, pegando a manta agora molhada e meu livro. Corri para dentro a fim de colocar o óleo para esquentar no fogão, percebendo que o jantar sairia atrasado. Charlie estava pendurando o cinto da arma e tirando as botas quando eu entrei. Desculpe, pai. O jantar ainda não está pronto. Eu dormi lá fora. Reprimi um bocejo. Não se preocupe com isso, disse ele. Eu queria pegar o placar do jogo de qualquer forma. Para ter alguma coisa para fazer, vi TV com Charlie depois do jantar. Não havia nada que eu quisesse assistir, mas ele sabia que eu não gostava de beisebol. Então colocou num sitcom estúpido de que nenhum de nós gostou. Mas ele parecia feliz por fazermos alguma coisa juntos. E foi bom. Apesar de minha depressão, fazê-lo feliz. Pai?
Eu disse durante o intervalo. Jessica e Angela vão procurar vestidos para o baile amanhã à noite em Port Angeles. E elas queriam que eu ajudasse a escolher. Se importa se eu for com elas? Jessica Stanley? Perguntou ele. E Angela Weber. Suspirei ao lhe dar os detalhes. Ele ficou confuso. Mas você não vai ao baile, não é? Não, pai, mas vou ajudar umas meninas a encontrar vestidos. Sabe como é? Para fazer uma crítica construtiva. Eu não teria que explicar isso a uma mulher. Bom, tudo bem. Ele pareceu perceber que essas coisas de mulherzinha estavam além de sua compreensão. Mas no dia seguinte tem aula. Vamos sair logo depois da escola, então podemos voltar cedo. Não vai ter problemas com o jantar, não é? Belch, eu me alimentava sozinha há 17 anos antes de você vir pra cá. Ele me lembrou. Não sei como sobreviveu. Murmurei. Depois acrescentei com mais clareza. Vou deixar algumas coisas para um sanduíche frio na geladeira, está bem? Na prateleira de cima. A manhã foi ensolarada de novo. Acordei com uma esperança renovada, que tentei reprimir com rigor. Me vesti para o clima mais quente, com uma blusa azul escura com decote em V. Uma coisa que eu vestia no auge do inverno em Phoenix. Eu tinha planejado minha chegada à escola, de modo que mal tivesse tempo para entrar na sala. Com o coração aos pulos, contornei o estacionamento cheio, procurando por uma vaga, ao mesmo tempo que também procurava pelo Volvo prata, que claramente não estava ali. Estacionei na última fila e corri para a aula de inglês, chegando sem fôlego, mas controlada, antes que o sinal tocasse. Foi igual a ontem. Eu simplesmente não consegui evitar que as sementes da esperança brotassem na minha mente, para depois vê-las sendo esmagadas sem dó, enquanto eu procurava em vão pelo refeitório e me sentava no lugar vazio na carteira de biologia. O esquema de Port Angeles mudou de novo esta noite, e ficou mais interessante pelo fato de que Lauren tinha outros compromissos. Fiquei ansiosa para sair da cidade, para que pudesse parar de olhar por sobre o ombro, na esperança de vê-lo aparecer do nada, como ele sempre fazia. Jurei a mim mesma que estaria de bom humor à noite, e não estragaria a diversão de Angela e Jessica na caça ao vestido. Talvez eu pudesse comprar algumas roupas também. Recusei-me a pensar que podia fazer compras sozinha em Seattle neste fim de semana, sem ter mais interesse no que foi combinado antes. Certamente, ele não cancelaria sem me avisar. Depois da aula, Jessica me acompanhou até em casa com seu velho Mercury branco para que eu pudesse deixar meus livros e a picape. Escovei o cabelo rapidamente quando estava lá dentro, sentindo uma leve empolgação ao pensar em sair de Forks. Deixei um bilhete para Charlie na mesa, explicando de novo onde estava o jantar. Tirei a carteira surrada da bolsa da escola, coloquei numa bolsa que eu raras vezes usava e corri para encontrar Jessica. Em seguida fomos à casa de Angela e ela estava nos esperando. Minha empolgação aumentava exponencialmente à medida que saíamos dos limites da cidade.